Bom, pessoal, todos sejam bem-vindos, tá certo? Nesse vídeo, ele é um tema bem importante, no qual eu estarei abordando aqui com vocês, né? Justamente pelas acusações que são feitas pelos críticos, por ateus, outros críticos também, a respeito da situação das mulheres prisioneiras de guerra. Então, o que que acontece, né? Muitas pessoas, quando leem ali o Antigo Testamento, acaba deparando ali, né, e entendendo que essas mulheres elas eram violadas ali, elas eram violentadas e, e aí muitos críticos dizem que Deus aprovava, que a lei vigente na época favorecia para que essas coisas acontecessem. Então, assim, eu vou pegar aqui, eu vou estar mostrando o contexto para vocês, tá bom? A gente vai estar analisando e o porquê que essa afirmação que esses ateus fazem ou que os críticos fazem não tem fundamentação nenhuma. Então a gente vai estar passando aqui, a gente vai estar analisando detalhe por detalhe. Lembrando que eu estou trazendo uma série de vídeos agora só tratando a respeito da situação das mulheres, no caso. Não necessariamente eu estarei falando da guerra em si, porque os vídeos sobre as questões das geopolíticas das guerras eu já tratei aqui no canal. Então, se você está esperando ver nesse vídeo aqui eu falando por que aconteciam as guerras, quais os povos que eram envolvidos, quais foram as causas, quais foram os motivos, o porquê que eles lutavam e etc. Não, esse aqui não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é sobre a questão da mulher, entendeu? O que que acontecia quando a mulher ali ela se tornava prisioneira, no caso. Quais direitos ela tinha, quais que ela não tinha, o que que acontecia. Então é esse que é o tema do vídeo. Se você quiser saber sobre a questão da geopolítica das guerras do Antigo Testamento, eu indico você entrar aqui na playlist do canal, procurar respostas para ateus, e você vai estar vendo aí vários vídeos onde que eu já abordei esse assunto, tá bom? Então, o nosso tema do vídeo é esse, né? A resposta para ateus, no caso, Deus aprovava a violação de mulheres prisioneiras de guerra, no caso, ou seja, pessoas pegassem ela ali e tivessem relações sexuais fora do casamento. Será que isso era permitido? Então vamos estar verificando aqui e mostrando e provando mais uma vez que essas acusações são feitas de maneira muito suja, sem fundamentação e distorcendo os dados que são mostrados dentro do Antigo Testamento, tá bom? Então vamos lá. Então, assim, obviamente, né, a gente na nossa época, quando a gente pode estar fazendo uma verificação das passagens bíblicas, a gente vai se deparar com muitos textos difíceis, né, de sentido de que a gente precisa estudar mais o contexto da época, os costumes, as leis vigentes daquele período para que a gente possa entender as situações. Como eu falei, a situação especificamente da guerra, eu não vou entrar em assunto nesse vídeo, porque o tema do vídeo é outro, mas já está aí no canal disponível, você pode estar verificando. Então, vamos ver aqui sobre a questão dos prisioneiros, especialmente mulheres, né? O que acontecia, a bem dizer, naquela época com prisioneiras mulheres, no caso. Bom, a gente vai ver dois textos que tratam a esse respeito, que aborda esse assunto, no caso, de prisioneiras de guerra estrangeiras, tá bom? A gente vai estar vendo aqui, a gente vai conversar e ponderar a respeito disso. Então, lembra do título, era permitida a violação da mulher prisioneira, no caso, era permitido com que o soldado isse lá e tivesse relações com ela, fora do casamento, e será que isso era permitido? Então vamos dar uma analisada. Só um detalhe aqui, pessoal, acabei esquecendo, mas se inscreva aqui no canal, tá bom? O canal está crescendo, o YouTube está entregando, mas se você se inscrever, se você está assistindo esse vídeo, você vai ajudar no crescimento do canal, tá certo? E aí o YouTube vai entregar para mais pessoas. Deixa sua curtida também, que isso é muito importante. Você que já é membro aqui, muito obrigado, estamos juntos nessa. Vamos levar aí o esclarecimento, né, sobre situações complexas que são os críticos fazem aí a respeito do Antigo Testamento. Então vamos lá.
Deuteronômio capítulo 21, do versículo 10 a 14, que diz o seguinte: Quando você sair para lutar contra seus inimigos, e o Senhor seu Deus os entregar em suas mãos, e você os levar cativo, e ver entre os cativos uma bela mulher, e tem desejo por ela, e ela e ter desejo por ela, e a tomaria como esposa por você mesmo, então você deve trazê-las para sua casa, né? E ela deve raspar a cabeça e aparar as unhas, tá bom? Continuando. Ela também removerá as roupas de seu cativeiro e permanecerá em sua casa, e planteará seu pai e sua mãe por um mês inteiro. E depois disso você pode ir para ela e ser seu marido, e ela será sua esposa. Será se você não estiver satisfeito com ela, então você deve deixá-la ir para onde ela desejar, mas você certamente não a venderá por dinheiro, você não a maltratará, porque você a humilhou. Então, aqui a gente já consegue pegar alguns elementos bem importantes. Lógico, pessoal, às vezes você pode estar falando assim, Felipe, mas isso aqui não era o ideal, por que alguém teria que ser prisioneiro? Enfim, é, sobre a questão da situação das guerras, você pode estar vendo aqui em outros vídeos, tá bom? Que eu já gravei. Mas, falando aqui sobre a questão do bem-estar da mulher, no caso, né? Então, veja que o processo todo, por exemplo, para que o cara pudesse se tornar, para que ela pudesse se tornar esposa do rapaz ali, deveria haver, né, um respaldo, tanto da parte dos pais, né, os pais teriam que estar presentes, e haveria do homem também insistir por essa esposa, e ela também, no caso, né, que ambos estivessem de acordo, obviamente. E outra questão aqui que garante a proteção dela, conforme a gente pode estar vendo aqui, ó. Será se você não estiver satisfeito com ela, ou seja, um cara foi lá meio que se apaixonou rapidamente pela mulher, mas depois não ficou satisfeito, viu que não era o que ele queria realmente. Então você deve deixá-la ir para onde ela quiser. Ou seja, você casou com ela, mas você se relacionou com ela, só que aí você viu que não era o que você queria, né, nesse sentido, então você tem que deixar ela livre. Ela pode ir embora, ela pode ir para onde ela quiser. Você não pode a deixar dentro do seu da sua área, né? Ela tá livre, cara. E outro detalhe importante, mas você certamente não a venderá por dinheiro, você não a maltratará, olha só. Então veja que aqui, ao invés de estar sendo dito o contrário do que muitos críticos afirmam, afirmações sem pé e cabeça, ela está tendo o que? Ela está tendo toda uma segurança, todo um processo de proteção, tanto se o cara já não estiver mais satisfeito com ela, porque imagina quantos casos aqui no Brasil não acontece de relacionamentos que já estão desgastados, de relacionamento aonde os casais já não estão mais felizes, né, um com o outro. E nessas situações, na maioria das vezes, acontece de o homem ser o agressor ou a mulher também, né? Acontece casos que as mulheres também agridem o marido dela e vice-versa. Então, assim, o texto aqui deixa muito claro que ela não poderia ser maltratada, entendeu? E que se o homem não tivesse satisfeito com ela, deveria deixar ela ir para onde ela quisesse, né? Ela deveria ir embora, ela deveria procurar seguir recomeçar a vida dela, no caso, sem precisar ali ter a questão dele toda hora ali na situação dela, procurando ela, enfim, nesse sentido. Então, na verdade, quando a gente faz uma leitura atenta aqui, a gente está vendo que a lei está garantindo uma proteção para a mulher e não uma questão de violação no sentido do corpo dela, da mente dela. Enfim, vocês conseguem entender aqui exatamente o que eu estou dizendo, tá bom? Então,
Quando a gente olha, faz uma análise assim atenta, nesse cenário a lei serviu de medida de proteção para ela, né? Ela se beneficiou dessa legislação. A lei defendia seus direitos e sua personalidade. Por um lado, ela não foi violentada, né? Então, se o rapaz quisesse casar com ela, quisesse ter relações sexuais, melhor dizendo, isso teria que ser feito dentro da questão do casamento, tá certo? Não fora do casamento. Que era prática comum em outras culturas do Antigo Oriente Próximo. Então a questão da violação das mulheres, isso era muito mais comum em outros povos do Antigo Oriente no caso, naquele contexto, naquele período, e não exatamente em Israel, porque em Israel eles levavam muito a sério a questão do casamento, da importância do casamento, de, de as coisas serem feitas dentro do casamento. Tanto que eu já gravei aqui já 2 vídeos que eu falo sobre esse assunto, tá bom? Que é a parte 1 e a parte 2. Se você não assistiu, eu recomendo que você veja também, porque é bem interessante, você vai ter esclarecimentos aí muito importantes. Ou seja, o futuro marido israelita não poderia simplesmente se casar, muito menos é, ter relações sexuais com ela imediatamente. Não, não é isso que o texto aborda. É, no caso, né, ela deveria ser tratada como uma esposa completa, então teria que ter todo esse arranjo no caso. Ao contrário de muitos casamentos que a gente vê por aí afora, ou do fenômeno das noivas por correspondência, a questão do casamento em Israel não foi discutida levianamente, motivado, digamos, pela luxúria. Esse ponto é fortemente reforçado nessa passagem. Então, quando a gente olha para o cenário aqui abordado, a gente vê que ela estava sendo o que? Protegida e não necessariamente humilhada no sentido de ela não ter garantias e direitos no caso. Vamos continuar aqui. Deuteronômio capítulo 20, do versículo 13 e 14, que diz o seguinte: quando o Senhor, seu Deus, entregá-la, isto é, a cidade que rejeitou os termos de paz de Israel, em sua mão, você golpeará todos os homens nela com o fio da espada. Apenas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que há na cidade, todos os seus despojos, vocês tomará como despojos para si. Vamos lá, mais uma vez. A questão da geopolítica das guerras, eu não vou tratar nesse vídeo porque eu já tratei em vídeos que já estão aqui no canal. Então, se você quer entender por que tinha que acontecer as guerras, por que tinha luta lá entre vários povos e por que Israel entrou nessa questão, o que aconteceu esses conflitos, aí você precisa assistir os vídeos que já estão aqui na playlist do canal, que tem com o nome lá na playlist Respostas para Ateus, e você consegue acompanhar todos. São vídeos longos, né? Porque o assunto ele é bem detalhado, então eu não gosto de trazer vídeo curto. Quando a gente está tratando de um assunto importante, a gente tem que pegar todos os detalhes. Então eu recomendo que você assista no tempo que você tiver disponibilidade, no dia que você tiver de folga, no horário de almoço, que você tiver tempo para poder estudar e você quer entender o assunto de maneira completa, então recomendo que você faça isso, tá bom? Bom, nesse texto aqui que a gente acabamos de verificar, fala o seguinte: apenas as mulheres e as crianças, os animais e tudo que há na cidade, todos os seus despojos vocês tomará como despojo para si. Então, o que acontece? Numa situação dessa, seria mais fácil integrar as mulheres, no caso, no sentido se elas se casassem um homem israelita, do que simplesmente um outro homem de outro povo, de outra. Não que não pudesse acontecer, mas a gente está falando assim, em termos de agregar de uma maneira mais fácil na comunidade, entendeu? Então, esse texto aqui, ele trata justamente dessa questão que ele é uma bem parecido com o anterior que a gente acabou de ler no caso. Os soldados israelitas eram proibidos, no caso, de violentar ali as mulheres, né,
ao contrário do que alguns argumentam grosseiramente. O sexo era permitido apenas dentro dos limites do compromisso matrimonial. Se você quer entender melhor essa parte de como que era o arranjo, o casamento, você precisa assistir os meus dois vídeos que eu trato sobre esse assunto, tá bom? Que é a parte 1 e a parte 2. O título do vídeo é Se Deus aprovava o estupro, se Deus aprovava a violação das mulheres, então já está aí no canal. Eu não vou me estender muito nesse assunto porque eu já estou vindo de uma continuidade de vídeos gravados. Aí você precisa estar acompanhando. Então, o sexo ele era permitido apenas dentro do limite do compromisso matrimonial, um tema repetido e estabelecido na lei mosaica. O estupro na guerra não era uma grande exceção. A exigência da fidelidade sexual, né? Então, como em Deuteronômio 21, de 10 a 14, o cenário é o mesmo, a saber, um soldado vai casar-se. Por isso que ele tinha aquela questão dele cuidar da moça, dele não maltratá-la, de ter a presença ali dos pais também, né? Para que participassem dessa comunhão, estivessem juntos, em vez de serem rejeitadas ou a mulher inferior no totem, as mulheres capturadas na guerra poderiam se integrar à sociedade israelita por meio do casamento. Compreensivelmente, era muito menos provável que os homens tivessem sido tão facilmente integrados na vida e no modo de vida de Israel. Então, para eles integrar uma mulher por meio de casamento com um soldado israelita era muito mais prático, né? E mais, de certa forma, mais inteligente também da parte deles ao fizesse dessa forma, porque ela seria muito mais fácil de estar ali em comunidade e participar e aceitar ali os costumes, né? Então era toda uma questão também de valores, de escolhas e, e que o bem que ela ia trazer para aquele local também, de certa forma, porque se ela aceitasse se casar, né, ela teria que deixar aquela vida antiga que ela tinha, ela teria que recomeçar e iniciar uma nova vida. E talvez para um homem, né, nesse sentido, já seria muito mais complicado e complexo, porque ele estaria relutando, eu digo um homem de outro povo, né, que foi capturado na guerra, seria muito mais difícil para estar lidando nessa situação. Mas seria difícil, mas não impossível. A gente também teve casos de pessoas que eram de outros povos e que aceitaram o Deus de Israel, no caso, e elas puderam morar e viverem junto com os israelitas, tá bom? Tem diversos exemplos que eu poderia estar citando aqui, mas eu já gravei em vídeos anteriores, então não vou entrar aqui para não deixar o vídeo muito grande, tá certo? Então, da forma que eu estou explicando aqui, eu não estou dizendo que era impossível um homem se tornar membro ali da sociedade israelita. Só que era mais difícil, mas não impossível. A gente teve relatos e situações que isso aconteceu no caso. E também a gente teve situações que a gente tinha israelitas que era mais parecido com pagão, no caso, né? Mais parecidos com povos estrangeiros, no sentido, aqui eu estou falando daquela época, daquele contexto, de como eles entendiam as questões, os valores e tudo mais, né? No sentido ali na comunidade próxima, outros povos perto dele. Então a gente tinha israelitas que era muito mais parecido com costumes de outros povos do que simplesmente com a própria nação deles. Então essa variável ela é evidente quando a gente faz uma análise atenta dos textos e a ressalva aqui também que eu gostaria de estar deixando, que eu mostrei isso daqui no capítulo 2, né, do vídeo aí, na parte 2 do vídeo que eu já tinha lançado, é justamente aqui, ó, também deixa muito claro o caso da violação, né, que mostra que a violação ela era proibida, tá bom? E se você quiser assistir o vídeo completo, onde eu trato sobre essa questão da proteção no sentido do casamento,
as garantias que a mulher tinha, você precisa assistir a parte 1 e a parte 2, tá bom? Mas aqui diz o seguinte, ó, Deuteronômio 20, 22, melhor dizendo, capítulo 23 e 29, fala o seguinte: mas se no campo, isto é, onde a garota não tem muita chance de ser ouvida, o homem encontrar a garota que está noiva e o homem a forçar e se deitar com ela, então apenas o homem que está com ela deve o quê? Deve morrer. Mas você não deve fazer nada para a menina, não há nenhum pecado digno de morte nela. Pois assim como um homem se levanta contra seu vizinho e o mata, assim é este caso. Quando ele a encontrou no campo, ela gritou, mas não havia ninguém para salvá-la. Então, na verdade, o versículo é 25 e 27, pessoal. Mas é Deuteronômio 22, 25 e 27. Nessa situação, a gente tem um cenário que acontece no campo, né? No local ali que ele é mais isolado, no caso, não é dentro de uma cidade. E aí um homem encontra essa garota, e ela é noiva, no caso, né? Ela é noiva, só que esse homem encontra ela e pega ela à força e tem relações forçadas com ela, né? E ela pede socorro, ela pede ajuda, ela grita, mas não houve ninguém que pudesse salvá-la. E nessa situação, aqui já mostra que é completamente proibido a situação do estupro. Por quê? Porque dentro do cenário falado, tratado, a gente vê que a punição para quem praticava essas coisas era justamente a pena capital. Então, o estuprador, ele era punido com a pena capital, a pena de morte. Então, não tem fundamentação a pessoa olhar e falar assim, era aprovado essa situação no Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo, dentro da nação de Israel? Não, não era. Não era. A gente pode tratar, mas por que os conflitos aconteciam? Por que as guerras ocorriam? Quais eram os motivos, as circunstâncias e razões? A gente pode tratar disso. Mas agora tirar do texto aquilo que o texto não diz, isso daí é uma ignorância completamente grande. E aqui eu fico com minha ressalva do seguinte: os ateus, os críticos, quando trazem esse assunto, eles não mostram os contextos, né? Então eles pegam um detalhe, uma situação muito específica e trazem, mas não traz o assunto completo. Então eles ignoram, traz ali 0,5 de um assunto e ignora completamente as outras passagens, os outros assuntos, o contexto completo que esclarece é, de maneira assim completa o assunto, eles não trazem. Aí o que que aparece? Imagina que eu gravasse um vídeo aqui para vocês e falasse bem assim, vamos colocar assim a situação. Deus, Deus mandou um dilúvio e matou toda a raça humana. Por exemplo, citado lá em Gênesis. Aí, se eu não explicar o contexto, vai parecer que Deus ele é o quê? Deus é um psicopata. Por quê? Porque se você não entender o contexto do porquê que ele fez isso, do porquê que ele fazeria isso, você não vai entender. Então, Deus autorizou que certa cidade fosse expulsa. Deus autorizou que certa cidade fosse sitiada, no caso. Mas por que aquela cidade precisaria ser sitiada? O que que eles faziam? Agora, se eu falar para você que Deus simplesmente mandou o pessoal entrar lá e expulsar os habitantes, sem dar o contexto, sem explicar detalhadamente, como que vocês vão entender? Então, no YouTube hoje está assim, tem muitos ateus aí que gravam vídeos e não explica o contexto de nada do assunto, cara, que eles estão levantando, das críticas, eles pegam coisas isoladas e trabalham com aquilo. Aí o cara que está assistindo o vídeo, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar acreditando, ele vai falar, olha, e a pessoa que vê nem se preocupa de olhar o contexto completo, igual se a gente está falando aqui sobre
a situação da violação das mulheres, eu estou gravando vários vídeos aqui, porque não dá para esgotar o assunto num vídeo só. Então, já que é para saber do bem-estar das mulheres, tanto de Israel quanto de prisioneiras de guerra, vamos analisar os textos. É simples assim. Então, não tem sustentação esse negócio de ficar falando. Ah, se você não acredita que Deus existe, tudo bem, cara, é uma opção sua. Mas tirar do texto aqui, aquilo que o texto não diz, isso daí não se faz, entendeu? Então é muito claramente aqui explicado, detalhado, mostrado, evidentemente, tá bom? E lembre-se disso. De qual lado você, que tipo de situação você está buscando, né? Você tá buscando esclarecimento das dúvidas que você tem sobre situações de passagens difíceis do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. É isso que você está buscando, esclarecimento? Você é um ateu sincero? Você é um ateu que está buscando aí ter esclarecimento de dúvidas que você nunca tinha tirado com ninguém? Ou você é aquele ateu que você não acredita em nada, né? No sentido que mesmo que provasse para você, é, mesmo que provasse para você que existe um leão branco, por exemplo, existe um leão branco, aí você vai falar assim, não, não acredito. Aí o cara poderia pegar o leão branco, colocar na sua frente e falar assim, ó, aqui o leão branco aqui, existe sim. Aí você fala, não, isso não acredito nisso não. Então, se o seu caso for o primeiro ponto, que você é um ateu sincero que está buscando respostas e esclarecimentos sobre esses assuntos, parabéns, parabéns, tá bom? Se você é o segundo, eu falo a verdade para você, esse canal aqui ele nem vai servir para você, cara. Porque se você é o segundo nível de ateu, o cara que não aceita nada, que não aceita verdade, que não aceita evidência, que não aceita comprovação, pode ter 1 milhão de vídeos aqui no canal que você não vai aceitar. Simples assim. Entendeu? Então o vídeo não seria para você, infelizmente. Porque aí o problema já não seria mais as evidências, as provas, a comprovação. O problema já seria você, porque você não vai aceitar. Então eu poderia gravar 1 milhão de vídeos aqui, 10 milhões de vídeos comprovando que a situação da violação das mulheres era proibida, que o casamento, a relação sexual era permitida só dentro do casamento. Aí se você tiver essa mentalidade, não, eu não concordo, eu não, mesmo tá falando lá, eu não aceito, mesmo o cara colocando um leão branco na minha frente, eu não acredito que é um leão, eu não concordo que é um leão branco, pois é. Então esse é o vídeo. Eu não sei que tipo de ateu que você é, mas espero que tenha esclarecido aí alguns pontos aonde que críticos fazem, né? Levantam essa situação. E assim, eu vou estar trazendo mais vídeos relacionados a isso, estarei abordando e trazendo mais conteúdo. Então, se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, curta e eu vejo você no próximo vídeo, tá certo? Valeu, um forte abraço.